Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Porque eu acho que é fundamental, né? Claro. As crianças, elas têm que entender isso, sobre esse mandamento, né? A obediência. Então eu tentei trazer isso, né? Aí eu falei ali sobre Jonas. E desde muito nova, ministrando e tudo mais. Inclusive tem uma parte, nesse mesmo vídeo, acho que um pouquinho mais pra frente... que o que eu faço hoje, eu tava vendo esse vídeo esses dias, que eu até publiquei um story meu, que muita gente fala, né? O jeito dela pregar, das ilustrações e tudo mais. Desde essa época, tem a hora que eu falo, dou um exemplo, que eu ajoelho, fecho o olho, coloco a minha mão no olho pra fazer. Então, desde muito nova, sempre foi assim, meu jeitinho. Eu tô vendo lá sem nenhuma... você não tá envergonhada nem nada, tá falando lá e tal. É bem legal, né? Quando Deus chama, ele já capacita. E você teve algum sonho, alguma coisa qual a tua experiência com Deus, assim? Na verdade, tudo que Deus prometeu na minha vida, agora nós estamos vivendo muitas promessas sendo concretizadas, a gente tá vendo isso, tá vivendo isso. E eu sempre acreditei muito, sabe? E eu acho que cada ministração, tudo, desde quando eu iniciei, foram experiências. Foram experiências com Deus que foram únicas e inesquecíveis, né? Porque ficou marcado. Eu acho que todo começo fica marcado, né? Mas aí depois você foi estudar, como que você fez para se preparar? Porque aí era uma coisa mais de criança, você escutava as historinhas e tal. E aí a partir do momento que você aprende a ler, você vai começar a estudar a Bíblia. Como que você fez? Sim, com certeza. Aí, quando eu comecei a ler, aprendi a ler, então aí sim, eu comecei a ler mais a Bíblia, entendeu? Meu pai sempre me instruindo, né? Porque eu sempre tive essa mentoria, porque por meu pai ser pastor, então ele sempre me ajudou nisso, sempre me instruiu, entendeu? Então, sempre foi mais fácil, por ter uma família que já estava ali, né, como cristão, né, servindo a Deus. Então, foi mais fácil. Mas... Que é isso, Paquito? A televisão fazendo barulhos? De tirar o barulho da TV. Tá. Mas e aí, que você tem para falar desde o seu início da caminhada até hoje? O que você viu Deus fazendo? Você roda as igrejas pregando? Como que funciona? Tem o pastor, a igreja te chama e você prega? É assim? Como funciona? Sim, são os cultos, né? Os cultos que a gente vai... E aí, por exemplo, você é lá de Penápolis. Aí você tá lá em Penápolis, você acompanha meu vídeo, meu trabalho, quer me levar lá. E aí fala com a assessoria pra gente resolver as questões das ajudas de custos, né, que são os transportes e tudo mais, as datas. E aí a gente vai sim com todo prazer, né? Porque é sobre o ID, né? ID por todo mundo e pregar o evangelho. Então, quando eu, com 4 aninhos, eu comecei a ministrar, depois dessa ministração, tipo assim, porque foi algo novo, foi algo bem inovador. Claro. Poxa, uma menina de 4 anos pregando. Meu, como assim? E é algo assim que lá na nossa região foi algo, um choque. Então as pessoas queriam. Aí começaram a ligar, tudo mais, a gente ia. E aí as portas começaram a abrir. Sabe, as portas começaram a abrir. Depois daquele dia assim, eu nunca mais parei. Aí nós sempre gravávamos, sabe, os vídeos e tudo mais. Até que os vídeos começaram a ter visualizações. E aí foi indo. E a gente sempre com a constância. Tem muitas pessoas, eu sempre falo muito sobre isso, porque eu acho que é um dos segredos da caminhada, pra gente viver a nossa caminhada profética. A gente tem que lembrar sempre da constância, da perseverança, continuar. E é difícil, claro, com certeza, porque no meio do caminho a gente vai encontrar algumas pedras no meio do caminho, mas a gente tem que entender que faz parte do processo e vai nos ajudar a crescer, criar experiência e amadurecer. Então, eu já passei por várias situações, porque como eu comecei muito nova, hoje eu tô com 17. Tá com 17. Tô com 17. Dos então 4 fazem 17, isso, dos 4 a 17, que é uns 12, né? Acho que é 12. Sou ruim de conta, é isso? Não, é 12? 4 a 17? 13. 13, então são 13. São 13 anos já aí de ministério, de viagens. Então,
Quando Deus me chamou, eu acho que não basta só ter um chamado. Tipo assim, você falar eu quero, você tem que ter o chamado. Porque se não tiver o chamado, meu amigo, você não suporta. Não adianta, né? Não adianta, não suporta. Porque é difícil. É pesado, claro. É difícil. Porque você falou que foi muito positivo no começo. Mas também teve crítica, não teve? Eu não vou dizer que foi 100% positivo no começo. Porque eu acho que o mais difícil de toda a caminhada é dar o primeiro passo. Ah, é? Eu acho. O mais difícil de toda a caminhada, eu acho que é dar o primeiro passo, sabe? Você dá o primeiro passo e permanecer caminhando. Então, acho que essas são as duas dificuldades maiores da caminhada, eu acho, assim. Então, dá o primeiro passo, a gente foi, tal, tentou ali e foi continuando com a constância. É sobre dar o primeiro passo e ter constância, continuar, né? Acreditando. E aí, Deus foi agindo. Mas quero falar com o teu pai, cadê o microfone dele? Tá ligado? E o pessoal falou, mas ela é muito novinha, teve uma crítica assim, fala, pô, ela tem que brincar e tá pregando. Sim. O pessoal que não entende direito, né? Então, o que você ouviu no começo? Inúmeras críticas, bastante pessoas diziam, né, que eu tirava a infância dela e jogava tudo em cima, né? Entendeu? Essa menina não brinca, essa menina não tem o tempo dela e tal. Inúmeras. Mas você brincava, não deixava de ter a vida como normal. Até sempre brincou, a gente criança, sempre... Né? A palavra diz que há tempo que ela fica pregando 24 horas, né? Há tempo pra tudo. Então, assim, a gente sabe que tem tempo pra tudo. Entendeu? Só que a diferença é que Deus escolheu ela muito cedo. E não é todo mundo que vai saber entender isso com uma facilidade. Mas para você, como fui muito perseguido. Mas para você foi quando você viu que ela tinha esse chamado, como que você toma essa decisão? Porque no fundo você é o pai e você tem que decidir, né? Ô Vilela, eu falo que é a graça, que é o favor imerecido, entendeu? É a graça de Deus que invadiu. Você orou para isso e viu? Entendeu? E eu tinha uma profissão. Eu tenho uma profissão, eu sou da área de saúde. Eu abri mão de tudo. A mãe dela também tem profissão para poder cuidá-lo e zelar do ministério dela. Para acompanhar nas viagens. A gente entendeu o chamado, né? O propósito de Deus para a vida da Vitória. Entendeu? Mas foi muita crítica. E até hoje, muitas pessoas criticam. Porque isso que eu ia